dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. As referências que serviram de base para a reflexão se encontram na descrição do vídeo. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Primeiro, retomaremos a definição de presbítero. O presbítero é um ancião da igreja. Às vezes, no Novo Testamento, usa-se o termo bispo, ancião e presbítero de maneira semelhante. A função deles é exercer liderança, presidir, governar, mas alguns se dedicam exclusivamente a tarefas específicas. Assim temos aqueles que ensinam, os que administram e os que pregam. Naquela época, o presbítero que se dedicava totalmente ao ministério deveria ser remunerado de maneira digna, e os que ensinavam bem deveriam ser bem remunerados. Tanto o Velho como o Novo Testamento afirmam que quem se dedica exclusivamente ao ministério deve viver do ministério. Em sua carta aos Coríntios, Paulo afirma que não faz questão de ser remunerado por seus serviços, pois não queria ser um peso para os irmãos, mas defendia que aqueles que se encarregavam da palavra deveriam ser sustentados pela comunidade. Mas, como enfatiza o capítulo 3, versículo 3, eles não deveriam ser gananciosos. Em seguida, aqueles que ocupam cargos de liderança são sempre alvo de calúnias e acusações, principalmente vindas daqueles que se opõem ao Evangelho. A Bíblia orienta que somente por meio de 2 ou 3 testemunhas é que se deve aceitar uma acusação, assim como está escrito em Deuteronômio. Mas se aquela acusação fosse verdadeira e o presbítero insistisse no erro, ele deveria ser corrigido publicamente, de modo que ninguém mais fizesse o mesmo que ele fez, no verso 20. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. A regra serve para todos, de igual maneira. Por último, a palavra considera que deve haver critério para a escolha da liderança. Não pode ser escolhida precipitadamente, pois, havendo nela algum pecado, não pareça que os que o escolheram são coniventes com ele. Hoje, algumas igrejas são como grandes impérios financeiros, com grandes patrimônios. Muitos escândalos, pastores que negociam suas igrejas, que se envolvem no partidarismo, e mesmo com provas escandalosas, demonstrações de heresias, a comunidade ainda confia em alguns deles. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, mas puna rigorosamente os seus líderes. Nosso Senhor e nosso Pai, agradecemos por esta palavra e por nos instruir sobre a remuneração dos que trabalham exclusivamente para o ministério. Nós entendemos que é uma tarefa árdua e digna de dupla honra para aqueles que se dedicam à excelência do serviço. Por isso, nós oramos por cada um dos líderes das igrejas espalhadas por todo o mundo, para que o Senhor os dê sabedoria para conduzir o seu povo, com retidão, com honestidade e, acima de tudo, com fidelidade às Escrituras. Fortalece-lhes o espírito, dá-lhes porção dobrada de sabedoria e entendimento, e que a vontade do Senhor prevaleça em nome de Jesus. Amém. Te desejo um maravilhoso dia na direção do Senhor e que todos nós possamos orar por nossos líderes e todos aqueles que servem no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.